Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a relação entre o mundo do trabalho e os arranjos produtivos locais. Como nós já vimos na aula anterior, nós vamos retomar fazendo alguns questionamentos, né? Então vamos lá. Lembrando que nós temos uma empresa, né, que está sendo aberta em nossa cidade e que está trazendo bastante novidades para todos. Então, vamos fazer um questionamento para ver se dá para a gente entender um pouquinho sobre o mundo do trabalho e sobre essa relação dessa empresa através de alguns arranjos locais que irão acontecer. Vamos ver se vai dar para fazer isso? Então, vamos lá. Em nossa realidade local, qual é o impacto econômico que a cooperativa Frimeza trará para a nossa região, né? Então, retomando o nosso conteúdo um pouquinho, vamos tentar descobrir o que é, né? Lembrar novamente o que é o arranjo produtivo local. Esses arranjos produtivos locais, o que eles são? São técnicas embasadas na realidade, né? Na organização, na produtividade, né? Na eficiência, na eficácia de qualquer organização, independente do porte dessa organização. Por que quando a gente fala assim, são técnicas embasadas? Nós queremos dizer que dentro de uma organização, de uma empresa, a empresa ela não pode cair a qualidade dela, então ela precisa aumentar essa produtividade. Lembra, vocês já estudaram sobre o que era eficiência e eficácia, né? Então, lembrando que além dela ter uma boa produtividade, ela tem que ter uma boa organização, fazer bem feito e fazer em tempo hábil, né? Essa empresa ela pode ter um porte grande ou pode ter um porte pequeno, quer dizer, ela pode ser uma empresa bem grande ou ela pode ser uma empresa pequenininha, né? Então pode ser aquela empresa que a gente conhece aqui no nosso comércio local. Visando o fortalecimento, né, para as fraquezas individuais, buscando o objetivo comum, né, aproveitando os ganhos da eficiência, né, e do know-how. Então, saber o que seria aproveitar e fazendo esse fortalecimento. Na verdade, ele é saber fazer, fazer bem feito, né? Então, esse know-how, ele seria isso. Lembrando que nós estamos buscando, né, um objetivo comum, não somente de uma empresa, mas apenas, né, de várias empresas ali, para a gente fazer esses arranjos, né, esses aglomerados. Mas dentro dos arranjos produtivos locais, nós temos dois tópicos. Esses tópicos, ele vai falar sobre a gestão, né? Então, o que seria essa gestão? Seria a administração do conhecimento, não somente a administração do conhecimento, como a administração do conhecimento dentro de um arranjo produtivo local. Então, vamos começar contando uma breve historinha sobre essa gestão do conhecimento ali, né? Então, antigamente, o que acontecia, né? As mudanças foram passando, né? Com o passar do tempo, os mercados, eles tinham que impactar, né? Eles tinham que ter essa classe empresarial, essas empresas, elas tinham que ter um desenvolvimento, um conhecimento, habilidades, né? Então, para que isso acontecesse, para ele permanecer no mercado, ele tinha que ter um mercado forte, ele tinha que ter produtos de qualidade, até hoje todos nós temos que, né, trabalhar com empresas assim, mas o mercado, né, foi cada vez mais ficando exigente. Tanto é que hoje, né, nós sabemos a diferença do mercado e como que nós pesquisamos na internet, buscamos, né, algumas mercadorias fora e vemos o quanto a tecnologia está avançada e está melhorando, né? Então, lá na gestão do conhecimento, os mercados produtivos, eles tinham essa parte que impactavam diretamente essa classe empresarial. E lá no século XIX, né, a partir do século XIX, foram tendo as necessidades, a utilização do capital intelectual, quer dizer, o capital humano, o homem tinha que estudar para aprimorar os seus esforços, não era somente, né, aquela mão de obra, né, com vista em desenvolver novas habilidades, novos processos.
Com essas mudanças, as empresas tinham que passar por um processo de transformação, elas foram transformando, exigindo que as pessoas aumentassem suas habilidades intelectuais na gestão efetiva dos seus conhecimentos. Então, elas foram se transformando, né? E isso eu estou falando da gestão do conhecimento. Dentro da gestão do conhecimento, com todas essas transformações, ela entrou na gestão do conhecimento dentro dos arranjos produtivos locais. Quando falamos em arranjos produtivos locais, nós não estamos falando apenas em um estudo feito que tem mais de 80 anos. Na verdade, é um estudo novo, com apenas 30 anos, né? Aproximadamente os 30 anos. Porque vocês sabem que dentro da economia, no curso técnico de administração, vocês sabem como a gente estuda vários autores, né, vários estudiosos, e sabemos que já tem mais de 100 anos de estudo. Então, é um estudo novo, né, a arranjos produtivos locais. Então, dentro da gestão do conhecimento, nós vamos, né, levar em consideração o conhecimento construído, que é o know-how, né, e subjetivos, né, porque é como saber fazer, e o insight, que é a experiência que você tem ao adquirir esse conhecimento, né? Com o intuito que a pessoa possa estar imersa, né, dentro dessa atividade ao longo de um determinado período. Então, a pessoa tem uma certa experiência, ela trabalha em determinada empresa, ela tem esse como saber fazer e ela também tem essa experiência com o passar do tempo. Então, ela é um capital intelectual importante para a empresa. Grandes empresários, né, valorizam muito o capital intelectual. Não que os pequenos não valorizem, mas como é algo novo, então está se descobrindo e valorizando cada vez mais esse capital intelectual. A gestão de conhecimento, né, dentro do arranjo produtivo local, ele se dá a partir de governanças, né? O que seriam essas governanças? Essas governanças, ela conduz o envolvimento individual, tanto econômico, social e político, né? Então, quando a gente fala em econômico, social e político, nós estamos falando uma gestão do conhecimento relacionada ao quê? Lembra quando nós estudamos na macroeconomia e na microeconomia sobre os agentes econômicos, né? E nós estudamos toda aquela parte que a economia ela vai impactar diretamente na empresa, né? A parte social nas entidades sociais, né? Na entidade de ensino, e o político ele vai ser o quê? Ele vai falar, são os governantes, governo federal, estadual e municipal, né? Então, o econômico, lembrando lá, né, das nossas aulas, lá atrás, no começo do ano, que era sobre os agentes econômicos, né, que eles se subdividiam. Então, essa parte econômica da empresa fez eu lembrar aqui, né, espero que todos estejam entendendo, mas vamos voltar um pouquinho. Lá no comecinho da nossa aula, nós fizemos um questionamento, né? Qual seria a pergunta que a prof fez para vocês, né? Então, lá no comecinho eu falei sobre a pergunta o que a empresa Frimeza iria trazer, né, de impacto para a nossa cidade, para a sociedade, né, como um todo. Qual seria esse impacto? O impacto seria qual? Seria na parte econômica, né? Qual seria essa parte econômica? A parte que as empresas iriam abrir, então a Frimeza vindo para cá, ela teria o quê? Ela aumentaria a demanda de mão de obra, né, de bens e serviços, por quê? Porque pessoas iriam vir para a nossa cidade, iriam comprar bens, né, iriam trabalhar, que geraria o serviço. Outras empresas virão agregar, e nós temos também, não somente essas empresas que vai trazer, pois a cooperativa Frimeza é muito grande, né? No Brasil ela é bem famosa, todos nós conhecemos, ela vai trazer mão de obra direta e indireta, né? Com sua abertura é aproximadamente uns 5.000 empregos de mão de obra direta, entre outros, né? Nós não saberemos, mas
com certeza muito mais que isso. E com isso, nós temos que a empresa, ela entrou em contato, né, com uma instituição aqui na nossa cidade e ela pediu um curso de alimentos, curso técnico profissional, do mesmo que nós trabalhamos aqui. Então, nós teremos um curso de alimento em uma instituição, que é a parte do social, né? E depois nós temos o quê? Dentro do governo, né, tanto municipal, federal, estadual, vai gerar o quê? Pessoas vindo para cá, consomem mais, gastam mais, geram, né, cada vez mais, contribui com a nossa sociedade e contribui com a nossa cidade através de impostos, né? Então, com tudo isso, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a relação entre o mundo do trabalho e o arranjo produtivo local. Para a próxima aula, nós teremos, vou pedir uma atividade para vocês, né, para a gente ver se vocês realmente conseguiram compreender o conteúdo. Então, eu tenho um modelo para vocês aqui sobre a consolidação, né, e a cooperação, uma pesquisa de campo, eu quero que vocês façam, e até a nossa próxima aula. Muito obrigada.